Veja só, qual a diferença de fake news para discurso de ódio? Eu posso começar te dizendo qual é a semelhança. A semelhança é que nenhum deles existe. No direito, nenhum deles existe. Nenhum lugar da nossa legislação está presente fake news e nem discurso de ódio. A gente pode, portanto, discutir isso do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, antropológico, o que você quiser, mas no direito isso não existe. Então, esse é um problema sério a partir do momento em que a gente tem, há muitos anos, pessoas sendo condenadas por algo que não está na nossa legislação. Ou seja, estamos todos submetidos à subjetividade dos juízes que interpretam como querem o que são fake news e o que é discurso de ódio. Fake news, a gente pode fazer alguma aproximação. As pessoas traduzem como notícias falsas. Errado isso. É péssimo essa tradução literal, vamos dizer assim. E por que é péssimo? Porque quando você fala notícias falsas, notícias está dizendo então que a única coisa que é fake news é da imprensa. Quem faz notícia é a imprensa. E quando você fala falso, você atribui o crime à falsidade. Meus caros, não existe crime na falsidade. A mentira não é crime. As pessoas mentem e devem mentir, e mentir faz parte do debate público, muitas vezes da vida da gente. Quem aqui que nunca mentiu, ou quem aqui que nunca, de alguma forma, ocultou a verdade? É um dilema ético, mas não é um dilema jurídico. Algumas mentiras específicas podem ser crime. Então, por exemplo, se o cara mente que você é inocente e você é culpado, por exemplo, se o cara mente, o cara é bandido e você mente que ele não é, ou o contrário, talvez pior ainda, ele é inocente e você mente que ele é bandido, bom, aí você está cometendo um crime de calúnia. Mas não é toda a mentira ou toda a falsidade que é um crime. Então já começa aí. Eu gosto muito de pensar na ideia de fake news como conteúdos fraudulentos. O crime estaria não na falsidade, mas na intenção de você fraudar o debate ao propagar discursos ou ideias que aí sim, com absoluta certeza, elas são inverídicas. Tipo, o sol é azul, bom, aí não tem discussão. E eu vou lá e propago que o sol é azul. Mas ainda assim você tem que pensar se essa fraude é relevante, porque alguém dizer que a Terra é plana ou que o sol é azul prejudica o quê? Nada. Ao contrário, compõe o debate. Então, é um tema muito... as pessoas utilizam esse conceito para incriminar os outros. Essa é a verdade. E discurso de ódio é a mesma coisa. O ódio é positivo. Tem um livro do Gandhi, que foi feito pelo neto dele, o Aaron Gandhi, e ele chama A Virtude da Raiva. E ele conta ali um troço interessante. O Gandhi, não é qualquer um. O Gandhi fala que a raiva é uma maravilha, que ele morria de raiva, que ele tinha raiva, que ele tinha ódio e que ele fazia com que o ódio transformasse a vida dele, movesse a vida dele para frente, e ele estimulava que as pessoas utilizassem, fizessem com que a sua raiva estivesse no discurso. Porque se não estivesse no discurso, adivinha onde eu estar? Eu estar na ação. Então é melhor você expor no debate o seu ódio, a sua raiva, do que você guardar aquilo e fazer com que se interiorize de tal maneira que você se torne uma pessoa violenta na sua vida. Você percebe? Porque senão a gente vai fazer o quê? O ódio vai deixar de existir? Eu vou proibir uma pessoa de ter discurso de ódio. Sabe-se lá o que é isso, porque de novo não está na legislação. Eu vou impedir essa pessoa de ter um discurso de ódio, vou fazer o que com isso? Essa pessoa vai deixar de ter ódio? Ou eu vou vou fazer essa pessoa não ter convívio com os outros? Então, a verdade é que a gente tem, nesses conceitos todos, uma subjetividade muito conveniente das autoridades para condenar as pessoas que proferem discursos que as autoridades não gostam. Acho que essa é a linha, que é uma linha de perseguição. Fake news e discurso de ódio é uma arma do judiciário para perseguir pessoas que discordam deles. Não só do judiciário, mas da própria sociedade. Quando você tem ONGs, você tem empresas, você tem institutos combatendo ódio, combatendo pessoas escrevendo livros, né, para combater
o ódio, enfim, quando isso tudo cria-se um mercado também privado em torno disso, né, essas pessoas ganham dinheiro, as pessoas conseguem cancelar os outros, consegue fazer com que as pessoas percam patrocínios, por exemplo, pessoas públicas, influenciadores e etc, por determinados posicionamentos. Então você vai guiando a sociedade, não é só o judiciário, é um ecossistema em torno desses conceitos que faz com que você consiga direcionar as pessoas a apenas terem determinados discursos pré-aprovados por quem? Pelas autoridades e por essas pessoas que de alguma forma pertencem a um establishment ideológico do país. Mas, André, quem que deve, no final das contas, dizer, talvez não o que é fake news, mas o que é crime? Porque eu acho que assim, trazendo aqui um exemplo, o laudo falso publicado pelo Marçal no Instagram no último dia antes da eleição. Quem diz se isso é crime ou não? Uhum. Né? Porque aquilo ali é uma fake news, ou não? Sim. Né? Sim. Se a gente for, então, ali pensar na ideia de justamente isso, né, de propagar algo, não sei se ele, mas alguém ali teve uma intenção de fraudar o debate. Uhum. Né? Esse é o ponto. Ali sim eu posso dizer, então, que dentro desse conceito, que de novo, não está na legislação, eu posso dizer que aquilo seria uma fake news. E mais que uma fake news, seria um crime, porque a lei diz. Uhum. E a lei não diz que é fake news, mas a lei diz que se você falsificar um documento, se você utilizar uma assinatura falsa, se você propagar um documento que foi adulterado no ambiente público. Calúnia também. A calúnia, que é você atribuir a alguém um crime que ela não cometeu, tudo isso é crime, está na lei. Então quem que diz? A lei. O problema é esse, quando a lei diz, é a coletividade que diz. Todos nós que estamos aqui somos representados por parlamentares, ou deveríamos ser, e esses parlamentares fazem a lei. Então a lei é o coletivo. Quando um juiz da sua cabeça inventa um conceito e aplica e te condena, bom, aí eu não tenho mais a coletividade. Os juízes não estão lá para pensarem por cabeça própria, e sim pela cabeça da coletividade que é exposta na lei. Uhum. Esse discurso do ódio e das fake news, ele é muito utilizado pela esquerda para se proteger e para atacar inimigos públicos. Tu acha que essa ferramenta ela foi criada uma narrativa para ser usada politicamente contra os inimigos? Eu diria que o discurso de ódio ele é usado por pessoas que não conseguem conviver com o contraditório, né? Nos últimos tempos a gente pode então talvez colocar o carimbo da esquerda nesse conceito. Não é só a esquerda, mas são as pessoas que não conseguem conviver com o confronto de ideias, com as ideias contrárias. A ideia de discurso de ódio é basicamente isso. Tudo pode ser discurso de ódio. Tudo pode ser. Porque, veja, qual é o princípio? Aqui é o ponto, eu tenho um ponto essencial nisso. Qual é o princípio da ideia de discurso de ódio? O que é? Tem um discurso que eu falo, esse aqui é o de ódio e aquele ali não é. Eu consigo botar numa lousa quais são os discursos de ódio, botar num livro, são esses aqui. Então, um dicionário dos discursos de ódio, eu consigo fazer isso? Não consigo. Por quê? Porque depende de como as pessoas vão sentir aquele discurso que está sendo proferido. Então, se eu digo A, alguém pode se ofender e aquilo vai soar como um discurso de ódio. Pronto, eu estou incriminado. Qual o problema disso? Eu ponho a métrica da liberdade de expressão no outro, na sensibilidade alheia. Isso é o fim da liberdade de expressão. Eu me lembro... Perdão. Não, por favor. Não, é que só a minha pergunta é se há um limite nisso, né? Assim, porque... o discurso de ódio, em determinado momento, ele pode virar racismo, ele pode virar preconceito, sabe? Aonde que isso acontece, né? Aonde que esse discurso de ódio, quando ele ofende uma minoria, quando ele ofende um grupo determinado de pessoas, que, sabe, a algum limite ele tem que virar crime, né? Ofender, se sentir ofendido faz parte da democracia. Se você não quer se sentir ofendido, vá viver em outro lugar, não numa democracia. Não existe democracia em que pessoas não são ofendidas. Uhum. E é justamente por isso. Porque se eu coloco a métrica no outro, imagina só, então a gente está aqui, eu estou falando com vocês, duas pessoas, eu conheço vocês, eu tenho capacidade de evitar ofendê-los. Uhum. Mas se nós estivéssemos aqui em 100 pessoas,
eu teria condições de evitar ofender alguém? Se nós estivéssemos aqui em 1.000 pessoas, em 100.000 pessoas, eu tenho como evitar ofender alguém? Tem gente que vai se ofender por eu existir dentro desse número de pessoas. Então, se o fato de alguém se ofender limita o meu discurso, você percebe que eu não consigo fazer discurso nenhum? Eu sempre estou na mão do outro, e quando esse outro é um juiz ou tem poder na sociedade, bom, eu estou acabado, a liberdade de expressão não existe, então o limite não pode estar no outro. Como é que é o limite posto, então? O limite está em mim. Se a minha intenção é te rebaixar ou te humilhar, bom, aí é crime. E acho que nem devia ser crime, devemos estar na esfera civil, mas mesmo assim, é crime. Beleza, então o limite não está em você se sentir ofendido, o limite está em eu querer, desejar te ofender, te humilhar, te rebaixar. Esse é o ponto, e nós perdemos isso. A métrica passou para o outro, né? Ah, eu não posso falar de grupos minoritários. Quem disse? Por que eu não posso falar de grupos minoritários? Né? Por que os grupos minoritários são mais ofensíveis do que os outros? Por quê? Quem disse? Onde que isso está na lei? Não existe isso. Né? E outra, no momento em que eu estou aqui, por exemplo, e falo sobre determinado grupo, ainda que eu tenha uma opinião controversa sobre aquele determinado grupo, e aquele grupo é uma minoria, por exemplo, tida como uma minoria historicamente, etc., maravilha. Naquele momento em que eu estou falando, a minha intenção não é ofender. Eu estou aqui num podcast dando a minha opinião. A minha intenção é expressar a minha visão subjetiva de mundo sobre esse tema. Uhum. Ah, mas ofendeu a pessoa. O problema é da pessoa. Uhum. Eu não posso colocar nesse lugar do cara se sentir ofendido o limite da minha fala. O limite da minha fala é eu me expressar. Então, se eu estou aqui me expressando e alguém chegar e falar assim, é racismo, tá errado. É impossível uma opinião ser racista, porque a intenção da opinião, homofóbica, ou o que for, ou misógina, porque a intenção é de opinar, é de expressar a sua visão subjetiva sobre aquele tema. Se você tem, portanto, a intenção de se expressar sobre um tema, aquilo não pode ser um crime. A ideia, senão a gente entra numa subjetividade que não tem como ninguém se expressar. Né? No momento em que eu dou uma opinião sobre um determinado tema, você precisa necessariamente entender que eu estou buscando promover debate. E se eu estou buscando promover o debate e não humilhar alguém, isso não pode ser tido como um crime.